Aleluias, glória a Deus. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantos estão felizes com o nosso Senhor e Salvador? Levanta a sua mão santa, sem ira, sem contenda, para os altos céus. Dá a sua melhor salva de palmas nesta noite para o Senhor. Mistura essas palmas com glória, com aleluias, rendendo graças àquele que vive, àquele que é e que vai ser eternamente. Quero saudar os amados irmãos da live com a paz do Senhor, os nossos irmãos ali da congregação da Varzinha, os nossos irmãos da congregação em Santo André e todos os internautas que já se fazem presente. Deus abençoe a todos e o Senhor tem uma palavra preparada para todos nós. Aleluias. Peço que a amada igreja abram vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 14. Na medida que vocês forem achando, aqueles que puderem se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. E Mateus 14, a partir do versículo 13. Primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E, sendo chegada a tarde, e os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aí eu só vou ler aqui o 19 e os irmãos podem se sentar. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo-os e os pães, e deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Só até aí. Aleluias. Palavra bastante conhecida. Quero primeiramente, você vai olhar aí para o seu irmão e vai dizer assim para ele: olha, fita seus olhos nos olhos do seu irmão e diz assim: nós somos privilegiados de Jesus ter nos escolhido. Amém? Glória a Deus. Meditei, e tudo que eu achei aqui para começo de pregação é um chamado espiritual na minha e na sua vida. Aleluias. A multiplicação dos pães e peixes. E aí eu em casa, a gente que trabalha, como muitos aqui trabalham, o tempo da gente é curto para a meditação da palavra, e eu pedindo misericórdia a Deus: Senhor, nada posso eu se não vir do céu. Então eu dependo do Senhor, Pai, para que o Senhor me dê força, para que eu esteja ali na frente ministrando a palavra. E ali o Senhor me deu algo maravilhoso, para a gente já começar aqui, com força total, sabendo que para essa multiplicação dos pães e peixes acontecer, tem um chamado espiritual da parte de Jesus na minha e na sua vida. Algo que muitas das vezes a gente, por não ler, a gente deixa passar batido. A gente às vezes lê o texto e não entende, e não busca entendê-lo, o mais profundo que a gente pode explorar. E ali eu lendo, o Senhor trouxe ao meu coração, naquele momento que eu estava pedindo misericórdia a Ele, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos de Jesus. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 5. Eu vou ler rapidamente, mas quero que você preste bem atenção. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, olha, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Que jornada! Jesus já era muito conhecido da grande multidão por onde passava. E a palavra de Deus, que é eficaz mediante Jesus Cristo, era ministrada de tal forma, com muita simplicidade,
que reunia-se grande multidão, que um apertava o outro para ficar no melhor lugar, para ouvir Jesus ministrar a palavra de Deus. Aleluias. Estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas por que mandas lançar a rede? Por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Aleluias. Porque o espanto se apoderava dele e de todos os que estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Olha para seu irmão aí, aponta o dedo de profeta para ele, diz a ele aí para ele não temer. Diz com fé: não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Você pode repetir: serás pescador de homens. Aleluias. Glória a Deus. E aqui começou a pesca. Jesus, grande missionário, lança a rede. Os pescadores, os humanos, Pedro e os demais, pegaram suas redes no mundo material, não era no espiritual. Lançaram, trabalharam a noite inteirinha e não pegaram um peixe sequer. Mas Jesus, que ao começar o seu ministério missionário de o maior ganhador de almas na terra, Jesus vê aqueles homens sentados, entra no barco, chama Pedro, que Pedro é primordial nisso aqui, é o pilar de todo o começo do ministério de Jesus. E ele pega Pedro, escolhe a Pedro, chama Pedro para um particular e diz: vamos para o alto mar, e agora me obedeça, porque a partir de agora você vai ver milagre. Quem quer ver milagre de Jesus nesta noite, levanta a mão. Aleluias! E ali Pedro começa a fazer algo maravilhoso, que é obedecer a Jesus. E ali Pedro lança a rede onde Jesus ordena. E a coisa foi tão maravilhosa, que a Bíblia vai dizer aqui que Pedro teve que chamar quem estava lá, à beira-mar. Corre para cá, porque eu não posso ficar com o milagre sozinho, eu tenho que dividir com vocês. Quem também quer dividir o milagre nesta noite com seu irmão? Não queira o milagre da multiplicação só para você. Temos que dividir. Não podemos pensar só no nosso próprio umbigo. E muitos têm perecido por causa disso. Porque só eu, e é para eu, e mais nada, e ninguém. E muitas das vezes a gente erra e a gente peca. Porque a Bíblia vai nos dizer: amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo você que eu estou vendo, como é que eu vou amar a Deus que eu não estou vendo? E Pedro chama: vem aqui nos ajudar. O barco estava com tanta bênção que estava quase indo a pique.
Mas ali eles experimentaram algo poderoso. E outra coisa que foi criado naquele momento, quando eles viram e contemplaram aquele milagre, eles temeram. Eles viram que naquele homem chamado Jesus havia algo diferente. E eles, a partir daquele momento, no versículo 11 vai dizer: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiu. É onde muitas das vezes, começa por mim, é onde muitas das vezes a gente peca. É onde que a gente muitas das vezes fala só da boca para fora. Que a gente serve, que a gente faz e acontece na presença de Jesus. Mas muitas das vezes não estamos dispostos a largar tudo e a seguir Jesus. Largamos só a metade e seguimos um pouquinho. Às vezes a gente está cabisbaixo, a gente enjoa um pouquinho, vou ficar um pouquinho quieto aqui, não vou seguir mais. Mas hoje não é isso que Jesus tem para mim e para a sua vida. Hoje Jesus tem algo espiritual da parte dele para mim e para você. Hoje ele tem um alimento que nós vamos nos alimentar, que é sede e gana da sua eficaz palavra na nossa vida, cumprida e se cumprindo em cada um de nós. Aleluias. No mesmo Mateus de capítulo 13, verso 47, olha que coisa maravilhosa. Isso é uma parábola que Jesus estava contando a uma multidão. E isso me chamou muito a atenção. Versículo 47 de Mateus 13 vai dizer assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Meu Jesus, e a rede não para de ser jogada. O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que não voltou vazia, mas que voltou com toda a qualidade de peixes. Agora preste bem atenção no versículo depois desse, versículo 48. E, estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Aleluias. Quem tem vontade de ser missionário de Jesus Cristo, aí levanta a mão, porque eu tenho. Quem tem vontade de lançar a rede para ganhar almas para Jesus, porque muitas das vezes a gente vai lançar a rede e vai colher muitos peixes, alguns bons, mas também outros ruins. Mas não é por causa disso que vamos nos entristecer, mas temos que seguir a rota, temos que seguir o mandato de Jesus, que é lançarmos a nossa rede. E qual é essa rede, Diá? A nossa rede espiritual, que pode nesse momento estar em baixa, mas o Senhor está aqui para colocar autoestima em cada um de nós e levantar o meu e o seu ministério de pescador de Cristo nesta noite. Aleluias! Versículo de número 1, de número 13 de Mateus 14, como já tínhamos lido. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé as cidades. Para quem não sabe, neste momento, que a gente lê muitas vezes a passagem da primeira multiplicação. Neste momento aí, que muitas das vezes a gente fala de bonança, a gente fala de coisas alegres, mas neste momento que Jesus se retira daqui, no mar da Galileia, João Batista tinha acabado de ser degolado de sua cabeça numa bandeja, pelo pecado de Herodíades, mulher de Filipe, ao qual estava no pecado com o rei Herodes. E João Batista, isso trouxe algo maravilhoso, que muitas das vezes vai ser necessário, quem sabe, a gente perecer pelo reino de Deus.
Muitas das vezes as pessoas, nos dias atuais, querem viver o evangelho de história da carochinha, que isso aconteceu na Bíblia, mas não vai acontecer na nossa vida. De muitas das vezes a corda apertar, muitas das vezes a gente, de uma forma ou de outra, vamos ter que mostrar à sociedade, ou seja lá quem for, quem verdadeiramente nós somos na presença de Deus. E João Batista, neste momento aqui, apontou o pecado de Herodes, sem restrição alguma, e ali Herodes estava dando uma festa, a filha de Herodíades fez uma dança, ele prometeu com juramento que daria o que ela quisesse, e ela já tinha tramado com a mãe e pediu a cabeça do profeta. Por causa disso, João negou a Jesus. Por causa disso, João ia deixar de lançar a rede dele como sempre fez? Não. João permaneceu firme na presença de Deus, sabendo que o Messias enviado já estava a postos, já estava ali cumprindo o seu ministério terreno, e ali João é morto na prisão do rei Herodes. E naquele momento a notícia pelos discípulos de João chega a Jesus. Nessa passagem aqui também no livro de Mateus, vai dizer também que os seus discípulos, que mais na frente se tornariam apóstolos, e estavam já trabalhando para o reino de Deus, que é algo que começa com eu e você. Nosso trabalho para Jesus. João morreu, e os seus discípulos estavam em aldeia pregando as boas novas do Evangelho. E quando eles chegam, certamente Jesus já sabia da notícia, bota eles no barco, vamos passar para o outro lado do mar. E o interessante aqui no texto é que eu li em Lucas, em João, li também em Marcos, e nenhuma das traduções diz quem foi que avisou a multidão. A multidão, como eu e você, a multidão estava sedenta para ouvir a palavra de Deus. A multidão estava querendo de qualquer forma estar aos pés de Jesus naquele momento. A multidão, que muitas das vezes a gente mesmo fala, e eu vou dizer agora, queria alguma coisa de Jesus? É claro, porque eu e você também quer algo de Jesus. Ali eles queriam a cura, eles queriam a libertação dos seus enfermos, dos endemoniados que estavam ali cativos em prisões. E o que é que eles fizeram? O interessante, eles andaram de cidade em cidade, e a Bíblia vai dizer, é de cidade em cidade mesmo, não foi como daqui, na Reformadora de Pneus não. Eles andaram muito, e eles estavam tanto querendo estar com Jesus, que a Bíblia vai dizer que eles chegaram no local que Jesus ia chegar primeiro que Jesus, e ali se instalaram. O que é que eu vejo para a igreja atual? Temos que reacender a chama de estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que acender a chama, porque eu e você, além de ser imagem e semelhança, nós somos servos. E se nós somos servos, nós somos discípulos. E discípulo gera discípulo. E aqui, quando nós queremos gerar discípulos, aí tem multiplicação. Aí tem poderio de Deus sobre nossas vidas. Aí tem milagre. Aí tem cura. Aí tem libertação e salvação dos cativos. Aleluias. A multidão, louvado seja Deus, andou sem pestanejar em momento algum, sem murmurar à distância. Eles foram de encontro ao Todo-Poderoso, aquele que podia trazer o de melhor para cada um deles. Louvado seja Deus. Aleluias. Oh, glória a Jesus. Jesus nos escolheu, irmãos, a mim e a você, como joias preciosas, para que Ele trabalhasse em cada um de nós. Essa mesma multiplicação, mesmo com luto, mesmo no luto de João, Jesus sabendo de tudo o que João passou, o que os discípulos de João estavam sentindo naquele momento, o que os seus próprios apóstolos iam sentir, porque certamente os apóstolos, se assim que chegaram, porque a Bíblia também não diz,
Se eles chegaram a Jesus naquele momento e descobriram que João Batista tinha sido morto, certamente eles ficaram com medo. E Jesus tira eles de cena. Mas, eis a questão, Jesus vai para um lugar deserto. O povo o segue, sabendo que aonde Jesus estiver, milagre acontece para mim e para você. Independente da minha e da sua situação, onde quer que Jesus esteja, se nós crermos que Ele tem total poder para fazer algo diferente na minha e na sua vida, Ele faz. Mas Ele só faz na vida daqueles que crê. Aleluias! Ele está disposto a operar milagre. Mas temos que exercitar nossa fé. E não é uma fé, irmãos, fajuta. Não é a fé meia boca, meio termo. Temos que usar e exercitar nossa fé cristã. Porque é muito fácil adorar o Senhor Jesus quando tudo vai bem. Mas quando vem o luto, todo mundo fica melindroso e esquece que Jesus existe. Mas naquele momento, a multidão aí, eu quero que você imagine. Se algum de nós tivesse um parente enfermo, soubesse que Jesus está em Salvador nesse momento, 110 quilômetros daqui de Alagoinhas para lá, e não tinha transporte, tinha que ir a pé. Se eu e você ia ter coragem de pegar o nosso ente querido e andar até Salvador para pedir o milagre a Jesus. Porque ir de carro é maravilhoso, e de avião melhor ainda. Mas a Bíblia está dizendo aqui que os sedentos pela palavra de Deus andaram de cidade em cidade em busca do milagre. E o interessante é, eles sabiam que ia acontecer o milagre. Porque quando Jesus chega e olha e vê aquela grande multidão, aí a Bíblia vai dizer algo maravilhoso. Aleluias. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão. Aleluias. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Saiu, louvado de íntima compaixão para com ela. Curou os seus enfermos. Aleluias. Não teve barreira naquele momento. Não teve distância. Não teve pedra de tropeço para atrapalhar a jornada daquela multidão. E você tem que prestar bem atenção que de Cafarnaum até chegar na Galiléia, a multidão ia aumentando. A cada cidade que se passava, aumentava a quantidade de pessoas. Porque onde Jesus chega, uma grande multidão acompanha ele. E eles foram curados, os seus enfermos curados e libertos. E houve bonança naquele lugar. Vem uma parte espiritual para a nossa vida nesta noite. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Versículo de número 15. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão e que eles vão às aldeias e comprem alimento para si. Mas Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe voz de comer. E ali eu estava sentado, meditando. Os discípulos que estavam a todo tempo sentados aos pés do Mestre. E isso Deus trouxe ao meu coração para o reino espiritual em nossas vidas. Pela vontade dos discípulos naquele momento, os discípulos chegam a Jesus e diz: mestre, despede eles para que cada um vá pelas aldeias e compre o que comer e vá para casa. Mas Jesus diz: não é mister, não é bom que eles vão para casa. Dai voz de comer a eles. E eu, meu Deus, que mistério é esse? Dai voz de comer. Vai apertar, apertou o meu um pouquinho, pode apertar o seu também. Muitas das vezes, tem alguém do nosso lado precisando de comida. E a gente que tem a obrigação de dar o que comer a essa pessoa,
a gente está vazio, não tem o que oferecer. A gente não tem o que dar. Às vezes é só um versículo da Bíblia, para a gente chegar ali e confortar aquele coração e dizer, olha, o Senhor que eu sirvo, a Bíblia diz em Salmo 23 que Ele é o meu pastor e nada me faltará. E essa pessoa que às vezes Deus coloca no seu caminho, do seu lado, só é para você pegar aquilo que Jesus já lhe deu, que eu tenho certeza que Jesus já lhe deu, foi uma bacia de comida. Não só foi um pouquinho, não. Jesus não dá migalha a ninguém, não. Jesus, quando dá o alimento, Ele dá com bonança. E é só para você usar aquilo que Jesus te deu, para da mesma forma você fazer como já foi lido. Você mesmo lançar a sua rede e você mesmo gerar o seu milagre. Porque muitas das vezes, irmãos, tem milagre, pode ter certeza que Jesus vai operar. Mas Ele quer que você também opere um milagre. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus deixou para nós e disse que nós faríamos obras maiores que a dele. Como é que eu não vou querer que eu possa realizar um milagre em Jesus? Então é necessário que a gente se alimente muito bem do Todo-Poderoso. Para quando chegar nos momentos difíceis, que alguém está precisando ser alimentado, a gente ter para dar para aquela pessoa comer. Muitas das vezes é o umbigo de novo. Às vezes a gente está cansado, só vem para aqui sentar e se alimentar, mas não quer alimentar ninguém. E aí fora está muita gente com fome precisando se alimentar. E é nessa hora que os pescadores de homens entram em ação. Tem pescador de homem aqui nesta noite? Aleluias! Glórias ao nome de Jesus. E eles dizem, Senhor, glória a Deus. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse, trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes e erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Tem algo muito interessante aqui. Jesus reparte os pães e dá na mão dos discípulos. Abre sua mão aí, pega o pão de Jesus nesta noite aí. E os discípulos, ó, quem é espiritual vai entender o que Deus está falando aqui nessa noite. Jesus pega o pão, parte, chega na mão dos discípulos. Quem é discípulo de Jesus aí? Está com a mão aberta? Jesus vai e bota o pedaço do pão. Após os discípulos pegarem o pão, os discípulos vai à multidão e entrega. Já entregou aí seu pão aí à multidão? E a Bíblia vai dizer que a multidão come, se alimenta e ficam saciados. E do que sobeja 12 cestos cheios. É sinal que, se Jesus me alimenta, e se eu tenho alimento para alimentar o povo, vai sobejar a alma até umas horas para o reino de Deus. Você crê? Deus quer usar a sua vida para sobejar. A gente saquear o inferno e povoar o céu de glória. Aleluias! Glórias ao nome de Jesus. Temos que ser o alimento para essa humanidade decaída que está aí fora. E não precisa muita coisa não. Se eu e você, cada um fazer a nossa parte de cristão, a nossa parte de discípulo, a nossa parte de apóstolo, seja lá como for. Se eu e você tomar, olha, a nossa cruz, como Jesus disse, se alguém quer vir após mim, olha o caldo de novo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero dizer algo aqui, eu pedi a Deus, eu só vou dizer se o Senhor tocar em meu coração. Eu só contei isso aos irmãos que estavam na Varzinha no sábado à noite. E ali eu pude entender que quando eu e você se volta de coração para o reino de Deus,
por aquilo que está implantado no seu coração, você vê os milagres de Jesus acontecer, coisas sobrenaturais, que se a gente for falar ao homem, ele não acredita no que você está dizendo. E eu, humilde, coitadinho, um grão de areia nessa face de terra, o Senhor sabe o que pensa o meu coração a favor do reino dele. Não precisa eu dizer a nenhum de vocês, e também não precisa vocês me dizer o que é que está nos vossos corações, porque o autor e consumador da minha e da sua fé sabe. E ele sabe o que é que está aqui dentro, ele sabe qual é o desejo do meu coração. Mesmo eu sendo muito pequeno no meio de uma grande multidão. E ali eu coloquei algo, Senhor, o Senhor, faltando 2 dias para ir para a vazinha, meu carro estava com um problema. Em tempo de eu não ir mais, eu falei, mas Deus sabe o que eu pensei. E eu vou lhe dizer o que foi que eu pensei. Na quinta-feira, falei, Senhor, se meu carro não der para ir, eu vou tomar um carro emprestado e vou. Mas eu só não vou deixar de cumprir o meu chamado. O Senhor sabe que muito eu não tenho não, mas o Senhor bota poder em minhas mãos. Eu só faço 2 ligações e eu vou lá prestar meu culto aos irmãos da vazinha. Fiquei tranquilo. Sexta-feira de manhã deixei o carro na oficina e eu levei meu carro para fazer um orçamento e o carro, o mecânico avaliou com o conceito de ser mais de R$1.000. Aí Deus já tinha sondado o que eu pensei, eu falei, vai bater o motor, mas eu não vou deixar de ir para a vazinha. Ele vai apitando, vai sem apitar, vai como ele quiser. Enquanto tiver óleo dentro do motor, ele vai. Enquanto os pneus estiver cheios e o emplacamento dele vai passar pelo posto federal, mas eu vou para a vazinha. Botei o carro no eletricista na sexta-feira passada, descansei, deixei 8 da manhã, falei, 6 da noite eu venho buscar o carro. Meu irmão, eu não quero saber quanto é, eu quero que resolva. Pronto, deixei o irmão lá sabendo. Trabalhei o dia todo. Quando eu cheguei lá, às 18 horas, o carro estava lá no mesmo lugar que eu deixei. O eletricista me falou, ô Du, eu olhei a parte elétrica de seu carro, passei teste, passei isso, passei aquilo. Seu carro não tem problema nenhum. Eu fiquei sem entender. Como assim, irmão? Se na última viagem da vazinha, minhas testemunhas estão aqui. Apitava muito, pastora. Era parar no quebra-mola, pi, pi, pi. Eu já não estava aguentando mais. Minha mulher, na hora da gente ir para casa, quando saia da igreja, né, a minha testemunha está ali, pi, a luz do óleo acendendo no painel. E quando a luz do óleo acende, é problema. E aí eu, como assim, irmão? Não tem nada? Não, tem alguma coisa. Eu olhei tudo, não tem uma peça do carro elétrica ruim. Tome a chave, vá rodar. Se acontecer, pega o celular, filme para eu ver o que é. E se for dia de comércio normal, pega uma moto e vem aqui me buscar que a gente vai lá botar o carro para pegar, porque o carro só pegava no tombo. Tinha hora que não funcionava na partida. Bati na partida, o carro funcionou. Peguei Michele e fui para casa caladinho. Quando ele andava 10 minutos, a luz começava a piscar e apitar. Andei 6 quilômetros para casa, não apitou hora nenhuma. Michele nem tinha se ligado nisso. E eu já falei, tem algo estranho acontecendo aqui. Algo certo que não tá errado. Não apitou ainda, alguma coisa tem. E aí pronto, falei. Aí eu contei a Michele quando eu cheguei em casa. O carro parou de apitar, você percebeu? Ela não. O teste dele vai ser, sabe aonde se apita ou se não apita? Na varzinha. E aí eu botei 140 nele na BR, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro do carro, que eu fui, como dizer, batendo carroceria. Sozinho quem está é Satanás. Eu fui com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Pense numa viagem agradável. E Deus falando, e eu dirigindo, e a temperatura certinha, e não apitava, e não acendia. E agora, depois que tirou o carro do eletricista, a partida está pegando melhor do que antes. Tinha uma zoada na descarga aqui. Antes de eu ir para lá, a zoada da descarga sumiu. E eu sei que Deus começou a operar o milagre da campanha da multiplicação na minha vida. Deus falou, meu filho, eu vou lhe poupar desses 1.000. Você não está em condição agora de gastar 1.000, não. Eu vou lhe abençoar com essa bênção. E assim eu creio que o problema Jesus solucionou sem homem precisar tocar a mão. É assim, multiplicação quer dizer crescimento. Quando nós crescemos em tudo, em graça, em conhecimento, quando abrimos e expandimos a nossa mente
para o reino de Deus, algo de maravilhoso acontece em nossas vidas, irmãos. Eu contei isso, não é para engrandecer o nome do Senhor. Porque para mim era impossível e para mim tinha que gastar o dinheiro. Mas o Senhor me mostrou que nele nós podemos todas as coisas. Quando a gente entrega de coração, sem reserva, sem ficar pensando demais, o Senhor opera coisas sobrenaturais. Não é diferente na minha e na sua vida. Que essa palavra nesta noite, que nós, Igreja do Senhor Jesus, os apóstolos, eu não julgo eles aqui em hipótese nenhuma. Eles estavam passando um momento muito difícil. Como nas nossas vidas atuais é da mesma forma. Muitas das vezes estamos passando certos tipos de problema em nossa vida. Que a gente, se vacilar, a gente desaprende aquilo que o Senhor tem nos ensinado. A gente para de colocar aquilo em prática. E a gente deixa de crer. A gente deixa de confiar. A gente deixa de prosseguir. Não, vou estacionar aqui porque mesmo... Os apóstolos, naquele momento, era para olhar para Jesus e dizer: a gente tem aqui, e da mesma forma que o Senhor enviou a gente para ir para as aldeias, eu tenho certeza que no seu nome vai ter milagre. Mas eles esqueceram rapidamente. Será que eles estavam abatidos pela morte de João? Será que eles estavam com medo? Não sei. O Senhor sabe. Mas que nesta noite, nós venhamos nos lembrar da onde Deus nos tirou, a rede que Ele lançou sobre nossas vidas, o ministério salvífico. Quando eu falo salvífico, começou em mim a salvação. Em nome de Jesus eu tenho a salvação. Bata no seu peito e diga que você é salvo, sem reserva, sem sombra de dúvida. A mesma obra salvífica que Jesus tem na minha e na sua vida, Ele também quer que a gente opere na vida de outros que estão aí fora. Ele diz para mim e para você nessa noite: olha, venha para o meu profundo e lance a rede, porque certamente eu e você vai colher os frutos do reino de Deus. Não há fruto melhor, não há alegria melhor na vida do cristão do que salvação de almas, do que saber, eu sou salvo, mas eu colaborei para que aquele também fosse. Essa é a melhor obra, essa é a maior. Não venhamos nos enganar com as coisas desse mundo, porque tudo aqui é passageiro. A gente aqui, eu não me lembro a quem eu disse aqui ontem, eu disse: a gente aqui é turista, a gente está aqui de passagem, a gente é estrangeiro, a gente não tem que estar se apegando com as coisas dessa terra, não. A gente tem que estar fixado com nossos olhos para cima, fazendo aquilo que apraz ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque se certamente a gente colocar o nosso entendimento em dias, grandes coisas fará o Senhor ao meu e ao seu favor. Amém? Aleluias. Tem alguém nesta noite, aleluias, que porventura ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, que está com essa vontade no coração de aceitar o Senhor como Salvador, ou que já fazia parte do aprisco, mas por um momento difícil saiu dos caminhos, mas tem o desejo no coração de voltar novamente ao aprisco do Senhor. Se tem, se coloque de pé em nome de Jesus. É noite de restauração para mim e para a sua vida. É noite de cura, de libertação. É noite de salvação. Tem alguém que quer aceitar o Senhor como Salvador ou se reconciliar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Tem alguém? Aleluias. Palmas que louvem e exaltam o nome do Senhor. Peço que o obreiro acompanhe o irmão aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Essas palmas é para Jesus ou é para mim? Se for para mim eu não quero não. Aleluias! Oh Espírito Santo. Aleluias. Pai, aqui está a vida, Pai, do nosso irmão Sandoval. Sustente ele, Pai. Cancela todo o passado na vida deste homem. Tudo aquilo que ele fez, Pai, fora da tua presença, por não conhecer a tua palavra. Mas que a partir de hoje, tudo se passa, tudo que é velho fica para trás. Tudo fica para trás, e eis que tudo se faz novo na tua vida, para a glória do Senhor. Deus abençoe.
dele e os dados dele, por favor. E depois passa para mim. Na presença de anjos, com a glória de Deus em suas asas, com o som de muitas águas, posso ouvir anjos cantar. Este é o reino da sua graça, eu senti poder e força mover este lugar. Larará, 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 larará. De Deus em suas águas, como o som de muitas águas, posso ouvir anjos cantar. Reino da sua glória, este é o reino da sua graça, o desejo do meu coração é contemplar tua face. Santo,
basure cadarabe covana masteria. Leviano mi canta di covana da masteria codarabia. Leviano ande covana da masteria cadarabe covia. Leviano de raia sire covia nai. Honra e glória. Honra e glória. Honra e glória. Digno, digno, digno. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Honra e glória. Adoração no teu santuário. Adoração e louvor 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 no teu santuário. Lubenaia, estébia, cúmia. Lubenaia, surecúmia, navala, divino. Tu és digno. Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração, a força e o poder. Tu és digno, digno. Tu és digno. Larará, larará. Papai, abençoa os internautas, Senhor, que estão participando, Pai, dessa atmosfera de glória, desse resplendor de glória nesse lugar, ó Pai. Louvor e santidade, Pai, no teu santuário. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Pela alma que se rendeu a teus pés, ó Pai. Pelo nossos nomes está escrito no livro da vida.